Muito obrigada. Você gostaria de deixar uma mensagem final ou contato com a obra social Célio Lemos? Gostaria de agradecer essa oportunidade, acho que é muito legal a gente renovar, inclusive, esses contatos para a gente mostrar um dia o trabalho junto às crianças, as dependências. Nós estamos aqui numa biblioteca, né? A biblioteca, essa aqui até foi uma doação do Instituto da Embraer. É uma biblioteca interativa. A criança, o nome é Quem Conta um Ponto, Aumenta um Ponto. Então, a criança lê uma história junto com as professoras, depois vem vivenciar nesse ambiente aqui. Então, aqui tem camarim, tem fantasias, tem tudo aqui, home theater, para elas vivenciarem. E isso vai reforçando todos esses valores, reforçando o conteúdo, né? E eu acho que o convite fica para todos nos visitarem, né? Nos procurem para conhecer aqui, é um trabalho muito legal. Ele nos preenche muito, né? E eu acho que todo mundo tem alguma coisa para dar, para colaborar. E para se tornar voluntário, basta aquilo que eu falei, basta ter boa vontade, né? E reforçar o nosso convite para o nosso almoço mensal, a partir de fevereiro, então. E aqueles, então, que tiverem um pouquinho de interesse, nos procurem, que será muito bem-vindo. Tá bom? Obrigada. A obra social Célio Lemos fica na Ana Gonçalves da Cunha, número 30, aqui no Jardim Paulista. É a rua que vai para o estádio Martins Pereira. Tem o nosso site, que é www.oscl.org.br. Visitem lá, que tem bastante informações, bastante interessante. Muito obrigada, Marassi. Com certeza voltaremos para mais algumas tomadas com você nos próximos programas. E o programa Visão Espírita encerra então essa tomada, agradecendo a você, ouvinte, telespectador, e voltamos no próximo programa. Até lá. Programa Visão Espírita. No nosso quadro de entrevistas de hoje, o nosso convidado é o senhor Cláudio Vidal. O Cláudio, ele é professor da ITEP, tem sua base de trabalhos espíritas no Centro Espírita Divino Mestre e está aqui hoje para conversar com a gente a respeito do tema reencarnação e justiça divina. Pode existir uma sem a outra? Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Mário. Bom, então como o nosso tempo não é muito extenso, vamos imediatamente falar sobre reencarnação. Perfeitamente. E para começar a falar sobre reencarnação, eu pergunto, o que é reencarnação? Pois não. Quando um espírito vem para a matéria, para nascer num novo corpo, ele encarna. O que é esse processo de encarnar, de encarnação? É a união desse espírito que está renascendo num óvulo que está acabando de ser fecundado. Ali se inicia um novo corpinho, onde está ligado esse espírito que vai nascer dali a 9 meses. E vai daí passar uma existência, cresce, vive e morre. Quando ele morre, o corpo morre, ele retorna ao mundo espiritual. E vai viver por um tempo no mundo espiritual. Passado um certo tempo, ele retorna à matéria, novamente sendo ligado a um novo óvulo que está sendo fecundado. E daí ele vai renascer num novo corpinho. Este processo de nascer num novo corpinho é o que chamamos de reencarnação. É uma outra encarnação que ele está tendo. Ou seja, a volta do espírito na carne. Na carne, com um novo corpo para ele. Mas eu pergunto a você, para que serve tudo isso? Esse vai e vem, o que traz isso ao espírito de bom? Sim, o objetivo da reencarnação é permitir a evolução do espírito através das experiências, do conhecimento que ele vai adquirir nesse contato com a matéria, com o seu corpo físico. Então, numa encarnação, ele vem rico, numa outra encarnação ele pode vir pobre, numa outra encarnação ele pode vir com oportunidades de cultura, de adquirir cultura, de crescer intelectualmente, numa outra ele vem simples, sem muitas chances de cultura para desenvolver outras áreas, numa encarnação ele vem homem, numa outra ele pode vir mulher, em cada uma destas vidas diferentes ele está aprendendo, crescendo e evoluindo.
Esse é o objetivo, permitir a evolução permanente do espírito. Você levantou nessa sua resposta duas dúvidas que eu vou colocar. Primeiro, existe uma doutrina chamada metempsicose, que admite a possibilidade do espírito já encarnado num corpo humano voltar a encarnar num corpo de animal. Dentro do espiritismo, isso é possível? Não. Dentro do espiritismo, a visão é de evolução permanente. O espírito só evolui, ele não retrograda. Ou seja, nós estamos... reencarnar num animal seria voltar para trás. Ele não necessita desta experiência, já sendo um espírito humano, esta experiência como animal. Não precisa mais. Então, ele só vai progredir. Quando eu digo que numa encarnação ele pode vir uma experiência culta, para adquirir conhecimento, fazer faculdade, numa outra ele vem humilde, sem condições de estudar e tudo mais, isso não significa retrocesso. Porque o aprendizado que ele fez numa encarnação não se perde, tá? Mas ele vem agora nesta outra encarnação, esquecendo tudo aquilo que vivenciou na outra experiência, esquece tudo, porque agora ele precisa desenvolver uma outra área, a área da humildade, uma outra área importante para o seu crescimento. Mas retroceder, jamais. Um outro ponto que você mencionou, e talvez muito homem deve ter tremido. Muito homem, além de ser homem, ele é muito machista. E não admite a possibilidade de ter sido numa outra encarnação mulher, ou vir a ser numa outra encarnação mulher. Essa situação de vir uma vez homem, outra vez mulher, isso é verídico? Claro, o espírito não tem sexo. Deus cria os espíritos simples e ignorantes. E tem uma caminhada evolutiva de milhões de anos para chegar à perfeição, que é o destino de todos nós. E nesse processo, nós vamos ter que vivenciar as diversas experiências que nos trazem conhecimento e evolução. Então, às vezes, seremos encarnados em corpos masculinos e, às vezes, encarnados em corpos femininos, para aprendermos coisas diferentes. Tá? Não tem nenhum problema nisto. Não é muito frequente assim, uma transição, uma masculina, outra feminina. O mais normal é seguir uma sequência masculina, depois uma sequência feminina. Isso é o mais comum, mais frequente. Mas são experiências que o espírito precisa viver. Precisa viver para... Isso mesmo. O espírito normalmente não tem sexo. Certo. Diz para mim outra coisa. Qual é a relação de reencarnação com a justiça divina? Veja bem, a encarnação, na nossa visão espírita, é que mostra a justiça de Deus. Sem a reencarnação fica difícil de entendermos a justiça de Deus, porque a gente olha numa existência de 30 anos, um só teve dores, sofrimentos a vida inteira e o outro sempre tudo bem, com muita fartura, com muitas facilidades. Por que um tem que passar uma vida de tanto sofrimento, dificuldades, tribulações, e outro uma vida tranquila, bonito, rico, com tudo fácil, tudo dando certo? Por que essa diferença, se for apenas uma existência? Através da reencarnação nós entendemos. Em cada experiência está se aprendendo coisas diferentes. O que hoje vive na fartura, amanhã poderá viver na dificuldade e vice-versa, para aprender. Todos estão aprendendo. E os sofrimentos é fruto dos nossos atos. Se eu fui muito mal numa encarnação, eu posso vir na outra encarnação em situações de sofrimento difíceis para aprender a ser bom. Cláudia, a última colocação que eu quero fazer é o seguinte. É muito comum se ouvir dizer que nós podemos escapar da lei dos homens, mas não escapamos da lei de Deus. Sim. Ora, nós entendemos que a lei dos homens ela é feita por homens. E como os homens são falhos, as leis dos homens são falhas. É por isso que nós vemos tantas injustiças por aí. Claro. Agora, a lei de Deus é implacável? Não. Ela é justa, mas não implacável. Né? Nós passamos apenas por aquilo que é necessário para a nossa evolução. Se eu não necessito passar por aquela experiência difícil,
porque eu não preciso disso, eu não vou passar.